Joseni, sozinhas nós brilhamos, mas se nos unirmos, nosso brilho pode ofuscar o mundo. Yes, we can. Esse é o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, é hora de fazê-lo. E hoje, especialmente, nós estamos aqui em Apiaí. Nós estamos aproximadamente a 323 quilômetros da capital. 3 horas e 54 minutos, você chega aqui e nos encontra. Nós estamos aqui no CIT, que é o Centro de Informações de Turismo, e Joseni Prestes de Oliveira é a primeira mulher que eu estou entrevistando neste canal. Yes, we can. Significa sim, nós podemos chegar lá. Yes, we can. Joseni Prestes de Oliveira, primeira mulher a ser entrevistada por mim. Quem é Joseni Prestes? Quem é? Quem é você? Eu sou filha de Eni Prestes. Eni Prestes. Meu pai é o José Carlos. José Carlos. Mais conhecido como Carlito, aqui na cidade de Apiaí. Uhum. Eu fui criada pela minha avó, Isaura, avó materna. Eu sou uma mulher que lutei muito na vida, até o dia de hoje. Eu sempre uso aquele versículo da Bíblia que até aqui nos ajudou o Senhor, torna a repetir, porque cada dia, nesses meus 48 anos que eu irei fazer, eu senti a mão de Deus junto à minha vida, me levando todos os dias. Que maravilha, Joseni. Você falou da sua avó, falou da sua mãe, seu pai, mas você tem uma filha linda. Tenho que agradecer a Deus, porque foi um presente de Deus a Letícia. Ela tem 19 anos, está no 3º ano de faculdade de Direito, e eu tenho certeza absoluta, Janice, que ela tem um futuro brilhante. Por que que a minha filha tem um futuro brilhante? Apesar dos pesares na minha vida, eu sempre tive o temor de Deus. E quando foi para mim ter a Letícia, que eu era casado com o pai dela, eu orei a Deus antes e pedi a Deus que, se fosse segundo a vontade dele, ele me desse um filho ou uma filha, mas que se viesse aqui na terra para honrar o nome dele, porque se não fosse, eu não tivesse filho. Então eu não escolhi nem menino e nem menina, e Deus me deu a minha filha. E quando ela nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi consagrar ela a Deus. Quando eu peguei ela nos meus braços, eu entreguei ela a Deus. Senhor, o Senhor me deu, mas ela te pertence. E até o dia de hoje, ela tem me dado muito orgulho. Olha só, Letícia, certamente você estará assistindo, prestou bastante atenção nas palavras da sua mãe, e todas as mães que estão nos assistindo, filhos, que coisa mais linda colocar uma filha ou um filho nas mãos de Deus e a certeza de vitórias. Eu queria fazer uma observação. A minha entrevistada está sem máscaras. Eu estou usando máscaras para lembrar a todos ainda que nós estamos num período de pandemia, se faz necessário que a gente respeite essa norma, e por eu ser a entrevistadora, eu penso que eu tenho essa responsabilidade. Nós mantemos aqui um certo distanciamento, mas é importante que quem nos assiste preste atenção acerca dessa questão muito importante em termos de nossa cidade, em termos de estado, país e mundo também. Joseni, professora, empresária do agronegócio, olha só, gente, empresária do agronegócio, e atualmente, Joseni, você administra a lanchonete aqui do Portal. O que você nos diz disso tudo? Bom, Janice, professora eu fui por quê? Porque há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu não tive condições de fazer faculdade, que eu queria, eu tinha um sonho, ou seria agrônoma, ou faria direito. Até na época, na FKB, que era mais próximo aqui, que todo mundo fazia o vestibular. A Carnique Bazarian é a faculdade aqui em Itapetininga, próximo da nossa cidade. E seriam 100 vagas, isso eu nunca esqueço. Eram 100 vagas e eu passei na posição lá, 40. Colocação 40, 40ª. 40ª, passei na 40ª, só que eu não tive condições financeiras de bancar. Daí o mais fácil seria o quê? Ser professora. Eu ingressei no magistério, mas não por amor e por eu querer, mas foi o que me ajudou até o dia de hoje. O agronegócio, eu sou apaixonada pelo agro, apaixonada. Já plantei lavoura de tomate, já plantei vários tipos de... Plantei milho,
Já plantei tomate, plantei milho, plantei repolho. Abóbora? Abóbora. Já plantei pimentão, todos os tipos de verduras e legumes. E também mexi com gado. Eu tinha búfalas. Búfalas, que é a minha paixão, búfalas. Sou apaixonada por búfalas. Bubalinos me encanta. Não sei se é devido à imponência do gado, mas é algo que me encanta muito, são os bubalinos. Interessante, olha, o nosso canal se chama Yes, We Can. Sim, nós podemos. E quem nos assiste está observando bem a colocação dela. Ela entrou no magistério, com certeza o tempo que esteve na sala de aula ofereceu o seu melhor, embora não fosse a paixão dela, porque ela é muito responsável naquilo que faz, mas no momento ela nos diz que fazenda, o gado e especialmente os búfalos é uma paixão para ela. E ela pode chegar aonde ela quiser, não porque simplesmente só os homens podem fazer esse tipo de trabalho, mas porque realmente ela tem isso como foco na mente dela. Yes, we can. E a lanchonete? A lanchonete surgiu de uma oportunidade. Foi uma oportunidade quando eu tinha vindo embora de Tatuí, que eu morei numa cidadezinha, próxima a Tatuí, Quadra. Eu vim embora faziam 11 anos que eu vim embora, e fazia 3 anos que eu estava já aqui em Ipiaí, e um dia eu desci aqui embaixo e vi um movimento enorme de moto. Tinha umas 80 motos aqui embaixo no portal. E eu, muito curiosa, que eu sempre fui muito curiosa, fui perguntar, mas no bom sentido da curiosidade, fui perguntar o que estava acontecendo, o que era esse movimento de moto. Daí que eles falaram que aqui tinha uma placa, que é do rastro da serpente, a Rota 476, que está conhecido mundialmente, e que aqui no espaço da prefeitura tinha como que fala? Uma sala para ser alugada, que fosse para montar uma lanchonete. Até então não existia esse ponto de comércio. E eu fui até a prefeitura, falaram para mim que era na prefeitura, que se perguntava, eu fui na prefeitura e perguntei como que eu conseguiria, o que tinha que fazer para mim chegar até montar a lanchonete. Daí foi feita uma licitação pela prefeitura, eu ganhei a licitação, por mérito eu ganhei a licitação e montei essa lanchonete, que já faz 7 anos que está aqui. E olha, não existia, legal, hein? Esse ponto não existia. Yes, we can, volto a dizer novamente, sim, nós podemos. Joseni, você nasceu em Ipiaí, quais as lembranças da sua infância? Uma pessoa que de repente foi importante, né, durante esse período de infância. O que você lembra? Bom, eu não nasci em Ipiaí. Não é natural de Ipiaí? Não, eu nasci em Sorocaba, mas... Toda a sua infância em Ipiaí? Toda a minha infância em Ipiaí. Por que você não vai, então? E eu tenho, da minha infância, o que eu me recordo? Eu me recordo que a minha avó, Isaura, que é a minha referência de vida. Olha que legal. É a minha referência, é minha avó. Tudo de bom que eu tenho aqui foi a minha avó que me ensinou. E da minha avó, que aos domingos, 3 horas da tarde, o culto na presbiteriana. Então, todo domingo, e ela falava que roupa nova a gente tinha que usar na igreja primeiro. Então, toda roupa nova, que até o dia de hoje, eu passei para minha filha, que tem 20 anos, eu falo para ela, Lê, você comprou esse casaco mais lindo, você comprou essa roupa mais linda. Use primeiro na igreja. Eu tenho essa lembrança boa. Outra lembrança que eu tenho que é interessante, o seu pai, o tio João, que eu ia puxar o fole para ele na tenda do ferreiro, e todo sábado o tio dava para nós como se fosse hoje R$10, porque a gente tinha que puxar o fole, como se estivesse trabalhando, ele dava os R$10, como se fosse agora, na época de comprar doce. Então essas lembranças boas que eu tenho. E também da minha avó materna, que nas férias a gente ia passar o Natal e Ano Novo no litoral, que era em Santos. Certo. Essas são as minhas lembranças. A Joseni citou João Prestes, que é o meu pai. Sim, nós temos aqui na cidade, nós chamamos hoje de Tenda do Ferreiro, e vai ser tema para próximas entrevistas. Nós vamos estar também divulgando esse espaço cultural na cidade. Joseni, a sua formação, você já nos disse no início, você estudou sempre em escola pública. O que você lembra dos professores? Sua primeira professora, talvez, ou última professora? Eu sempre estudei em escola pública. Eu tenho uma lembrança que até o dia de hoje, eu comento com a minha filha, com a Letícia, que é a minha primeira professora, que foi a minha tia Neide, que é irmã da minha avó materna. Eu lembro do cheiro do sabonete.
e de quando eles chamavam a nossa atenção, que tinha que escrever certo, falar corretamente, e ela chegava perto e a gente estremecia no tempo de escola, né? Então, da escola eu tenho essa lembrança. Você falou Neide Santos. Minha tia Neide. E você falou do sabonete que ela usava? Ela usava, ela chegava perto da gente para corrigir o caderno, até mesmo para chamar atenção, porque era rígido. E eu sentia aquele cheirinho do sabonete, e um dia eu perguntei para ela, tia, que perfume a senhora usa? Ela falou, não sou sua tia, aqui eu sou sua professora. Falei, tá bom, professora, que perfume que a senhora usa? Ela falou, eu não é perfume, Joseni, é sabonete Lux. Uau! Eu falei, sabonete Lux, tia, é. Daí eu pedi pro meu pai, o pai foi e comprou o sabonete para mim. Eu lembro que um dia antes de eu ir na escola, mas eu tomei banho, mas passei o sabonete, passei, porque eu queria ficar com o cheiro da professora. Eu lembro que eu entrei na escola, antes a gente tinha que formar a fila, cantar o hino nacional, todo o maior respeito. Na hora que a gente entrava, sentava um atrás do outro, certinho. Ela ia carteira por carteira, eu perguntei pra tia, tá sentindo o meu cheirinho? Ela falou que, é que eu sou sabonete, tô igual a senhora hoje. Essa eu lembro da minha primeira professora, que é minha tia. E é tão interessante, Joseni, porque tudo mudou. Hoje em dia, na realidade, em sala de aula, o comportamento é totalmente diferente dos alunos, mesmo dos professores. Você até citou, né, que ela pediu para não falar tia. Hoje, inclusive, eles são até incentivados a chamar de tia. Não que isso mude a autoridade do professor em sala de aula, mas é que a gente costuma nessas nossas entrevistas, no nosso canal, fazer essa comparação. E olha que interessante, professoras e professores, como é importante a sua presença na sala de aula e o quanto marca a vida de um aluno. Ela, para a vida toda, certamente, vai ter a lembrança. E aqui nós vamos destacar, então, o sabonete Lux. Isso, foi. Nós estamos fazendo, de uma certa forma, a divulgação do sabonete Lux. Quem sabe, né, eles estão nos assistindo. Tem ainda o sabonete Lux, né? Existe. Certamente, então, eles estão nos assistindo e estão vendo aí que a gente está divulgando o sabonete Lux. Joseni, e adolescência? Adolescência, como é que era a sua geração? A minha geração era completamente diferente da de agora. Não julgando, nem colocando aspas, mas havia mais respeito entre nós, os adolescentes. A gente tinha um compromisso de ir na escola todos os dias, a gente era obrigada a tirar nota, porque senão a gente não passava de ano. Não tinha essa vulgaridade que tem agora, não tinha pornografia. E eu ia, a minha adolescência, todo domingo, aquilo que eu falei para você, a gente ia na igreja, era como se fosse assim, obrigado mesmo, mas não que me fizesse mal, me fez muito bem, que eu trouxe até o dia de hoje, para minha vida, para sua formação. Minha adolescência, para minha formação. Eu nunca fui muito de sair de casa e também não fui namoradeira, não fui muito namoradeira. Eu sempre gostei muito de trabalhar, Janice. Sabe o que é trabalhar? Porque eu sempre quis vencer na vida, porque eu via minha mãe, eu tenho o maior amor na minha mãe, só que a minha mãe é muito pacata, e hoje eu sou diferente. E eu sempre tive vontade de conquistar, sabe? Conquistar, sempre trabalhar. Então é isso. É interessante você falar isso. Há uns dias atrás eu estava ouvindo um reverendo da própria denominação que você citou, e ele falava da geração neném. A moçada na adolescência hoje, muitos não querem trabalhar. Não. O que acontece? O que será que leva o adolescente a entrar, às vezes, até para a idade adulta, está dentro de casa e não quer trabalhar? O que você atribui, Joseni, a esse comportamento? Olha, no meu particular, Janice, eu tenho isso comigo, porque eu criei minha filha sozinha. Eu não tive o apoio paterno. Eu tive até os 8 anos, depois disso acabou. Eu, como mulher, eu falo que eu, como mãe, eu fui mãe e fui pai ao mesmo tempo, porque eu impus autoridade na minha filha. É deste jeito, é assim que tem que ser. No meu ponto de vista, não existe uma mãe ou um pai virar e falar, eu não posso com a vida do meu filho, eu não posso com a vida da minha filha. Não existe isso. Eu ensinei a minha menina desde pequena. Filha, quando chegar um determinado tempo, você vai trabalhar. Você vai, porque faz parte da responsabilidade, cria mais responsabilidade. Eu, como eu já falei para você, eu trabalhei desde cedo e nem por isso fiquei aleijada ou não fiquei. Mas, infelizmente, eu nas escolas, eu vejo, a gente não usa, os alunos de hoje em dia, os adolescentes, falando de adolescentes, dos jovens, eles não conhecem a palavra não. Se você fala não, pronto, acabou. Eles não conhecem, porque dentro de casa é tudo a favor. Sim, sim, sim. O não existe mais. Então eles não aceitam não e se revoltam contra a gente.
é numa hora dessa que tem lá o conflito entre professor e aluno. Eu entendo perfeitamente, e é claro, nós não generalizamos, mas uma grande parcela das pessoas com as quais a gente convive, nós ouvimos muito isso. É uma geração adolescente hoje que não conhece o significado da palavra não, porque eles se sentem vitimados. E é importante nós, que estamos aí na mídia, que estamos no nosso dia a dia, procurarmos mostrar a eles, através do nosso comportamento, através da nossa maneira de ser, que nós ouvimos muito não. Você deve ter ouvido muito não na vida, certamente. E nem por isso você se transformou numa pessoa com problemas psicológicos. Joseni, você viveu em outras cidades, você falou de Quadra, que é uma cidade próxima a Tatuí? É um município bem pequeno, próximo à cidade de Tatuí. E muito diferente da nossa cidade, muito diferente. Quadra é uma cidade bem pequenininha, só que em volta, maior parte é zona rural. Ah, ok. Uhum. É zona rural. E fez muitos amigos, certamente, isso. Bons relacionamentos. Graças a Deus, Genice. O tempo que eu fiquei lá em Quadra, até o dia de hoje, é como dizia minha avó, a gente tem que saber entrar e tem que saber sair. Eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Até o dia de hoje eu vou lá, sou muito bem recebida. Fiz um concurso lá na época para professora de educação infantil. Tive o privilégio de passar em primeiro lugar nesse concurso na prefeitura. Deixei meu nome lá. Olha que passei legal. Em primeiro lugar. Até tinha um meio conflito de política, porque o meu sogro era um fazendeiro muito importante lá e era contrário ao prefeito. Ah, então jamais você vai entrar porque tem política no meio, não. Mas foi assim, ó, eu fiz um voto com Deus. Eu orei muito, clamei, pedi para Deus, Senhor, me dá sabedoria, mas só que eu me esforcei 5 horas da manhã, porque até então tinha a Letícia pequena, eu levantava 5 horas da manhã enquanto ela dormia, e eu estudava. Daí depois eu ia cuidar dos meus afazeres de casa, e quando a Letícia dormia eu estudava. E foi tão interessante que quando eu peguei a prova, isso eu nunca vou esquecer na minha vida, e quando eu peguei a prova lá do concurso, era como se eu soubesse todas as questões. Eu errei uma única só, porque era a mesma questão, colocada 2 vezes, então eu errei uma única, porque eu falei, e agora? É essa ou é aquela? Fiquei na dúvida. Mas mesmo assim eu passei em primeiro lugar porque eu errei uma única questão. Você falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeira, você estudou. Você se preparou. Então acabamos de falar dos adolescentes. Ninguém chega às alturas sem antes sentir o cansaço da subida. É impossível, é inadmissível você querer ser um médico, querer ser um dentista, que é dentro da medicina também, um engenheiro, seja o que for. Se você não estudar, sem educação você não chega a lugar nenhum. Estudar, que ela está dando-nos o exemplo, aqui no nosso canal Yes We Can, nós podemos chegar lá se você fizer a sua parte. É o seu momento de estudar. A outra observação, Joseni, você falou, né, da questão política. Nós vivemos numa sociedade que, por vezes, o ser político, ele dá a ideia de poder. E por eu obter um cargo público, eu posso, então, administrar da minha maneira, no sentido que, mesmo que você tenha todas as características, eu não vou colocá-la porque ela não foi do meu lado político. Isso não faz parte da democracia. E Joseni mostrou isso pra gente, né? Joseni, e a paixão por sítios, fazendas, animais, búfalos, porque você falou que a sua avó foi a sua grande influenciadora. Acho que ela não tinha nenhum envolvimento com esse tipo de... Não, mas sabe que a minha avó foi criada em fazenda, a minha avó. A avó Isaura que você se referiu. Isaura, isso, a mãe dela tinha fazenda. A minha avó, então, foi criada em fazenda. O nome dela completo? Isaura? Isaura Fonseca da Costa Prestes. Isso ok. Então, a minha bisavó Rosália, que era dona de fazenda lá próximo, lá onde eu morei, em Guareí. Olha pra você que interessante. Então, mas esse amor que eu tenho é aquilo que eu falei para você no começo. Eu tinha vontade de fazer direito, porque eu queria ser delegada, direito para não ser advogada. Eu queria ser delegada. E agrônoma para cuidar de terra. E eu tenho essa paixão por terra. Veio da onde? Acredito que, sei lá, deve vir de Deus, porque eu tenho uma paixão enorme pelo agronegócio. E pelo gado, eu tenho essa paixão, Gerência. Eu não sei explicar para você se veio da onde, porque meu pai, ele era caminhoneiro. A minha mãe era professora, apesar de que, quando eu era criança, a mãe morava, os professores moravam na escola durante a semana inteira, e era zona rural. Eu ia com a mãe e ficava
aquela semana. Então, acho que acredito que foi isso também, que foi criando mais vínculo, por eu gostar tanto do agronegócio no geral, tanto certo. da agricultura quanto da parte de gado, do pecuário. E isso nos faz, eu como entrevistadora, estou aqui, né, dando início a um trabalho, tenho esse canal, Yes We Can. Eu fico muito orgulhosa de ver mulheres como você, sim, eu gosto, que são guerreiras, que são batalhadoras e por vezes envolvidas em temas que muitos nós pensamos só em homens. E não é, no caso, você agora é a pessoa que está nos mostrando aqui que realmente nós podemos chegar lá, independente da questão se você é uma mulher, se você é um homem. Yes, we can. Até, eu vou fazer só uma observação, até acho bem interessante, de que uma das vezes das minhas lavouras de tomate, porque tomate é muito procurado aqui na nossa região de Apiaí, né, que é terra do tomate. Chegou um comprador e perguntou, cadê o dono da roça? Eu vim comprar, quantas caixas sai hoje? Ah, sai 300. Cadê o dono da roça? Daí eles falaram, aqui, os que trabalhavam comigo falaram, não, aqui não tem dono, aqui tem patroa. Daí ele falou, patroa? Daí me chamaram, ele falou, você que é a patroa? Você que é a dona dessa roça aqui? Eu falei assim, sou eu que mando aqui. É eu que mando no Amaralho, não brinquei. Sabe, é isso que eu ia perguntar, porque na maioria das vezes, então, certamente você conviveu e convive com muitos homens. Sim, o meu maior contato em questão de negócio é com homem. Tanto na parte do agro, como aqui da lanchonete E há assim, uma boa recepção assim, por parte deles? Respeitam? Sim. Se surpreende, como o caso dessa pessoa, quando você ainda estava na questão do agronegócio, surpreendem por ver uma mulher à frente de algo assim que na maioria das vezes eram os homens. É algo que para eles a gente sente que, nossa, eles admiram. Eles dão um valor enorme e respeitam a gente, sabe? E até mesmo na hora de negociar, de fazer negócio, não porque é homem e eu sou mulher, eles vão fazer o meu gosto, não, é de igual para igual, tem que saber conversar. Viu? É importante também quem nos assiste que entendam que isso aqui não é um papo de feministas. Não, jamais. Não, jamais. Eu não sou feminista. O que a gente quer é que as pessoas compreendam que nós podemos chegar lá. Você tem um sonho, não importa a sua idade também, você tem um sonho, tem um desejo dentro de você, independente de ser homem ou mulher, você tem que correr atrás. Sim, nós podemos, sob as bênçãos de Deus, porque Ele nos dá a vitória em tudo que nós fazemos. Joseni, você falou que foi professora, atuou em sala de aula. Como os alunos com relação a você agora também, presença feminina, visto que a maioria das professoras, né, na educação são professoras? Olha, Janice, eu bem sincera de falar para você, quando um professor fala que ele não domina uma sala, eu não acredito. Eu não acredito. Porque até o dia de hoje, tanto fora quanto aqui em Apiaí, todas as escolas que eu trabalhei, eu soube impor o respeito dentro de uma sala de aula e recebi respeito dos alunos. Então depende muito da pessoa que está ali. Da pessoa. Eu não tive problema com o aluno. E quando eu tive, eu soube resolver, conversei. E teve aluno até que veio pedir perdão para mim. Inclusive um dia aqui no meu comércio, eu sempre aconselhei também meus alunos. Quando eles falavam alguma coisa, eu falava, meu filho, presta atenção. Eu vou dar um recado para você como se fosse sua mãe. Quantas vezes eu falo isso para você? Se você não me escutou na escola, eu vou falar para você. Faz de conta que eu sou sua mãe agora. Eu vou conversar com você. E aconselhei muitos e muitos. Inclusive, esses dias eu estava aqui na lanchonete, chegou um menino lá do Lajeado de Araçaíba, o nome dele é José. José, presta atenção. Olha lá, José, Lajeado de Araçaíba. Ele era terrível. José. O José era terrível. E sempre eu conversava com ele, chamava a atenção dele. E na minha aula ele ficava quieto. Esses dias eu aqui na lanchonete, ele entrou, fez uma comprinha, comprou um salgado. Ele olhou bem no meu olho e falou para mim, lembra de mim, professora? Eu olhei para ele e falei assim, lógico que eu lembro, José, como que eu vou esquecer de você? Ele falou, para a senhora ver, tem até cartão de crédito. Eu ouvi o que a senhora falou para mim, eu fui embora, terminei os estudos, estou trabalhando, estou ganhando bem, professora, e tem até cartão, estou pagando a senhora com cartão. Então, valeu os puxão e eu falei para ele, sabe? Com certeza, tem bastante aluno que... Na realidade, em sala de aula, nós temos um privilégio tão grande, porque eu falo nós, porque também sou professora, e nesse dia a dia, contato com o aluno, você alcança tantos
E pela sua maneira de ser, com autoridade, sem autoritarismo, você faz a diferença na vida deles, como fez na vida do José. Ó, José, espero que você esteja assistindo aí e curtindo a sua professora. Joseni, a lanchonete da Jo, aqui na entrada da cidade, quando você vier a Piaí, venha realmente, pare aqui na entrada da cidade. Joseni vai estar recebendo você aí. Como é que é o seu dia a dia? Nós moramos numa cidade de aproximadamente uns 28 mil habitantes, eu penso. Existe uma clientela grande da cidade ou a maioria é o pessoal de fora? O meu dia a dia a minha lanchonete eu abro de segunda a segunda. O único dia que eu fecho, o dia todo, seria na sexta-feira maior. Ok. Uhum. O único dia que eu fecho. E Natal e Ano Novo, de uma hora eu abro a lanchonete. O meu dia a dia, graças ao bom Deus, eu tenho uma boa amizade aqui na cidade de Apiaí e muitos vêm aqui. Final de semana, principalmente final de semana. Eles vêm até a lanchonete. E também o pessoal de fora. Recebo muito turista, tanto aqui do Brasil, né, como do exterior. Que legal, que legal. Então o pessoal de Apiaí vem, eles realmente saboreiam o que você tem para oferecer lá na lanchonete, sente-se bem, mas você tem uma grande clientela então fora da cidade, inclusive do exterior, nós já vamos falar disso. Os motociclistas, Joseni, o que você nos fala especialmente deles? Os motociclistas para mim são especiais. Olha lá, motociclistas. São especiais. Ouviram bem? Vocês são especiais para a Jo da lanchonete aqui do portal. São por quê? Por quê? Porque os motociclistas, eles são simples. Eles não têm arrogância da parte deles, sabe? Eles são pessoas muito simples. Apesar deles chegarem naquelas motos de 100, 200 mil. E aqui na lanchonete, esses motociclistas, você não sabe, mas por trás daquele traje deles, ali tem juiz, tem promotor, tem delegados, tem médico, sabe? É uma simplicidade tão grande, eles me tratam muito bem demais e com o maior respeito. Uhum. E até tem aconteceu um caso interessante, um dia de movimento de um feriado, estava muito lotado. E às vezes, quando lota demais, que eu não consigo, eu falo para eles, não consigo marcar mais. Vocês sabem o que vocês pegaram, o que vocês comeram, e vocês voltam me pagar. Legal, dessa forma. E nenhum sai sem pagar. E chega grupo de motociclista ou chega casal, mas eles ficam ali, têm paciência de ficar, de esperar, e às vezes eu esqueço. Eles falam, não, você esqueceu de cobrar a minha coca. Não, mas tem mais um bolinho, não, tem um chocolate. Então, eles são muito honestos demais. Honestidade. Motociclistas que nos visitam e que agora virão mais ainda depois desse depoimento de quem realmente os conhece. Honestidade. Olha, vocês aqui são definidos como pessoas realmente honestas. Estão em falta, Joseni, na sociedade atual, não? E olha, algo interessante. Nesse dia mesmo, num dos dias que estava esse movimento, o pessoal saiu, foi embora. E passado umas 2 horas mais ou menos voltou um rapaz, um motociclista que tinha saído de turma. Ele voltou, ele falou assim para mim, viu, Jó? Porque ele já me conhece, muitos me chamam pelo nome. E chega ali, já me apresenta, tá? Ele falou assim, Jó do céu, eu tava descendo, esqueci que eu fiquei devendo para você. O motociclista, eu não lembro o nome dele, mas ele sabe, com certeza ele vai saber que eu estou falando dele. Uma coca e um salgado. Eu falei, amigo, uma coca e um salgado? Ele falou, eu fiquei devendo para você. Ele voltou para pagar essa coca e esse salgado. A honestidade, ele nunca esqueci desse rapaz. Não sei da onde que ele é, qual parte do Brasil que ele é, mas ele voltou para me pagar. Então, o pessoal que frequenta a minha lanchonete, graças a Deus, eles são, sabe, honestos. São pessoas que fazem a diferença de verdade. Que legal. Nós estamos aqui na entrada da cidade de Apiaí. Apiaí é uma cidade do interior do estado de São Paulo, nós já falamos disso. E é a rodovia SP-250. Isso. Ela já citou, né, a BR-476. Então elas ligam São Paulo e Paraná, o estado de São Paulo com o Paraná, né? Inclusive eu estava pesquisando, estudando acerca dessa nossa pesquisa, dessa nossa entrevista. Edgar Tres Azevedo, olha que interessante, o proprietário da Harley Davidson do Brasil, ele que deu esse nome, Rastro da Serpente, porque ele fez, né, aqui certamente esse trajeto,
O rastro, isso é muito bom. Inclusive, numa das pesquisas que eu fiz, diz assim, que essa rodovia, ela transforma meninos em homens. Isso. E é fantástico quando você vê os motociclistas, porque tem uma diferença. O trajeto começa lá em Capão Bonito, né? A SP 250. Só que de Capão até Guapiara não tem tanta curva. E o total são 1.200 curvas. Uau, 1.200 curvas. Então eles descem até Apiaí. Quando eles descem a Apiaí, eles já estão entusiasmados. Nossa, que bom, mas cadê as curvas? Eles querem mais curva. Que é de Apiaí, que é o ponto mesmo. Sim, sim. Que é o especial do especial da Rota 476, é Apiaí até a entrada de Colombo. Porque eles descem 36 quilômetros de serra, e daqui do ponto aqui da lanchonete até lá, a entrada de Colombo, dá 647 curvas. Nossa. E é uma atrás da outra. Olha, eu volto a dizer, se você não conhece, na verdade, Joseni, ainda, você que nos assiste, vem. E se você que já passou por aqui, já conhece a Jô da lanchonete, volte, indique para outros, divulgue esse nosso trabalho, essa nossa entrevista, porque esse é o nosso propósito, falar da nossa cidade e aquilo que a gente tem para oferecer. Joseni, dentro da sua lanchonete, onde a gente é muito bem recebido, por sinal, tem o famoso pastel de farinha de milho. Nós estamos num local aqui especial, ao lado de uma escultura que você idealizou. Você idealizou, e nós fizemos uma festa bonita de inauguração. E quem não conhece, é o momento agora de vir a Apiaí, temos uma placa em homenagem. O que você diria disso tudo aqui, Joseni? Isso daqui está se tornando mais importante ainda. Sabe que, voltando aos motociclistas, que agora que eles estão observando, que não tem nem um mês, né, Janice, que a gente inaugurou com certeza, a boneca. Eles falam a bonecona. Aí a boneca. Os motociclistas chegam na lanchonete, a gente começa a conversar, oferece o que tem, daí, tem uma novidade. O que é o monumento? Eu mostro o monumento. Fora lá o motociclista. O Absalão, como diz você, fora o motociclista. O Absalão que ela está fazendo a observação é uma homenagem a vocês, motociclistas, que foi colocado ao lado da lanchonete dela também, e que já é conhecida, mas se você não conhece, venha, por favor. Que é o rastro. Então, eles perguntam, e aquele monumento, e aquela bonecona que está lá? Daí eu conto para eles a história. E a Apiaí ganhou, aqui no estado de São Paulo, o título da culinária, o pastel de farinha de milho. Famoso, para nós é famoso, e está ficando famoso o pastel de farinha de milho. Daí os motociclistas chegam ali e perguntam, então frita um para mim lá, que eu quero saber o quanto que se é tão gostoso assim, como que é. E eu ofereço 3 sabores, o de carne, o de queijo e de palmito. E eles pedem geralmente para fritar um de cada, para ver qual é o melhor. E muitos voltam e falam, nossa, que gostoso, Jô, que é esse pastel? Eu gostei e vou indicar. Olha que então, legal. Eles estão indicando bastante, já chegam perguntando até, cadê? Vocês viram um rapaz de Santa Catarina, ele falou, qual que é o famoso pastel de farinha de milho? Qual que é? Daí eu vou e a gente frita, porque ele tem que ser frito na hora também. Certo. Não pode... Mas e a razão dela, da escultura? Claro, você já falou que nós temos esse título, e ela tem alguma homenagem especial, essa escultura? Então, essa escultura começa a ser a história que foi ganho. A cidade ganhou, então? A cidade ganhou o título. A Rose, de França, ganhou o título. Daí, no domingo, a minha prima Janice, que está aqui, a Janice, ela veio ver Você veio, Janice, ver o monumento. Eu corri atrás de você porque você tem contato lá com o deputado, com o Gianazzi, que sempre prestou muito serviço aqui para a nossa cidade, até a minha gratidão como cidadã piaense, aos recursos que ele trouxe para nós aqui. Eu pedi para você, que você sabe, e então você correu atrás do dinheiro para a gente montar essa pasteleira. Daí que veio lá, você conseguiu a verba para a gente, o patrocínio, que foi do Euclides, do Clidinho e do Almir Avelar. Porque se não fosse por eles, a gente também não tinha conseguido fazer isso daqui, né? O patrocínio deles e a sua boa vontade também. É importante a gente dizer, a Joseni está sendo entrevistada, claro, né? E a ideia foi dela, e ela estava tão animada. E eu acho que aquilo que a gente pode fazer para ajudar, e não teve envolvimento político. Político, quando a gente fala, é a participação de algum deputado, de algum vereador da cidade. Nós tivemos realmente
Nós ganhamos um presente, né, José? Foi ganho um presente. E esses meninos que moram nos Estados Unidos, são cidadãos apiaenses, quiseram prestar uma homenagem às mães deles, envolvidas também, como mulheres guerreiras, mulheres que chegaram lá. Uma delas, especialmente, sempre os criou em função do pastel. Então, nós nos reunimos e nós, mulheres, mostramos que nós podemos fazer a grande diferença. Como eu disse no início, né, da nossa entrevista, que se cuidem, né, que as mulheres realmente, quando unidas, fazem a grande diferença. Há relatos, Joseni, que esse pastel, o famoso pastel, que não é daqui, natural de Apiaí, né? Isso. É importante sempre a gente deixar claro isso. Desde a época da colonização. Então, Genice, é interessante, né? Que a especulação que houve a respeito do pastel. Da origem do pastel. É a origem do pastel. Porque... nem vamos entrar em detalhes. Não há necessidade. Mas foi feita uma pesquisa, até foi a minha filha, Letícia, que fez a pesquisa e mandou para mim: mãe, olha lá da onde que surgiu o pastel de farinha de milho. Então tem várias origens, mas a principal, o princípio de tudo, foram os povos originários do Brasil, que são os índios. Foram os índios que criaram o famoso pastel, que agora é para nós aqui de farinha de milho. Ele era recheado com carne de caça. Os índios. Depois vieram os estrangeiros, os europeus, que está lá, segundo a história, que são os portugueses, os espanhóis e os italianos, que fizeram o pastel de farinha de milho. E depois os bandeirantes aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, os bandeirantes. Certo. Daí foi se passado, mas não é de origem exato lá dos escravos. Sim. Não é originário dos escravos. É sempre interessante a gente conhecer a história. Olha que aula! Esse material também pode ser encaminhado para as escolas, para que conheçam a história do pastel de farinha de milho, que tem a farinha de milho, que tem o polvilho doce, que tem sal, que tem tempero. Ela acabou de falar em ovos, carne bovina, se você quiser, né, com carne bovina, e o óleo para fritar. Joseni, nós temos agora aqui o monumento do motociclista, em homenagem aos motociclistas. Nós temos aqui a pasteleira, em homenagem, então, às mulheres guerreiras, às mulheres batalhadoras, como você. O que você diria, então, para as pessoas que estão nos assistindo e que ficaram com a curiosidade de ver isso tudo em loco? Eu diria que seria um prazer recebê-los, que viesse. Quem pode vir aqui em Apiaí, que venha, que não é tempo perdido. A cidade é bastante acolhedora, né? Acolhedora. Aqui a Apiaí, posso dizer que é uma grande família, né? Uma grande família. Tem o monumento do Rastro da Serpente, que é da Rota 476, e agora a gente tem a pasteleira, a homenagem a todas as mulheres de Apiaí, e que venham prestigiar o nosso pastel de farinha de milho. Inclusive você falou a todas as mulheres de Apiaí, perfeito. Mas você, mulher que está nos assistindo, yes, we can, nós podemos chegar lá, se sinta homenageada, venha até aqui, porque tenho certeza que você, que passou por momentos difíceis na sua vida, venceu, chegou lá, ou de repente você está meio aí, será que eu consigo? Está aqui um exemplo, olha, de quem venceu e ainda vai realizar os sonhos que ela tem, né? Genice, acrescentando até a respeito do pastel de farinha de milho, a curiosidade, quem comeu pediu a receita, porque vai montar lá na lanchonete, lá em tal cidade, viu? Eles falam assim para mim, viu, Jô, come o pastel, e daí perguntam, viu, você não conhece a receita? Para mim é muito difícil fazer, não é porque na minha região não existe, quem sabe aumenta o meu movimento, estou precisando, eu não nego em momento nenhum, eu falo, amiga, vem aqui, eu vou ensinar você, Você pega a farinha, você põe a farinha, tem que ser polvilho doce, não pode ser azedo, senão estoura, vai fazer uma bagunça lá na sua casa ou na sua lanchonete. E assim, eu tô passando a receita, muitas pedem a receita e estão levando para outros estados, Joseni, outras cidades. É importante que as pessoas compreendam, o sol nasceu para todos. Sim, lógico. Então nós não podemos ser egoístas e acharmos que só nós podemos segurar aquilo que a gente pode compartilhar e desejando que realmente a pessoa faça muito sucesso nos seus sonhos, nos seus desejos. Falar em sonho, os seus sonhos, Joseni? Meu sonho, primeiro sonho, daqui 3 anos, menos de 3 anos, 2 anos eu formo a minha filha advogada. E eu tenho certeza absoluta, Genice, eu tenho certeza absoluta que eu vou ver minha filha
galgando isso e realizando os sonhos dela. Os sonhos dela. Tenho certeza disso como o ar que eu respiro. Que eu vou ter porque ela é uma grande mulher. Ela é uma batalhadora como você. Ela o principal ela tem, que é o princípio religioso ela tem. Ela tem, esse é um dos meus sonhos, é ver minha filha formada. Aí o segundo é voltar para o agronegócio. Porque eu sou apaixonada, eu quero ter meu sítio, eu quero ter meu gado, eu quero ter meus gansos. Sou apaixonada por gansos, por patos, sou apaixonada, não adianta, é ver a roça, ver plantar. Inclusive nas minhas lavouras, quando eu entrava dentro da roça, eu conversava com elas. Oi, minhas lindas, como vocês estão? Meus repolhos, meus tomates, eu conversava assim também como eu conversava com o gado. Quando eu ia na mangueira tirar leite, eu conversava com as vacas. E a impressão que dava é que a gente se entendia. Então o meu sonho é esse. O meu sonho é morar num sítio, descansar lá num sítio, ficar. E como a gente está vendo aqui, Yes We Can, você vai chegar lá sob as bênçãos de Deus, sob a proteção dele. Joseni, existe alguma música que marcou a sua vida, algo assim que, encerrando a nossa entrevista, que você poderia compartilhar com quem nos assiste, uma música que fala ao seu coração? Aí, Geniciel, música, no geral, tem muitas músicas que marcou momentos bons, momentos ruins, mas eu vou ser bem sincera e falar para você, para mim não é música, é um hino. É um hino. É o hino que a minha avó cantava para mim quando eu era criança. Ela passava a mão assim na minha cabeça e me acalmava quando eu estava muito nervosa, sabe? E por toda a minha vida eu carrego isso. É o Graças Dou. Graças Dou. Graças Dou. É o meu. Então eu não tenho música. Música tem várias músicas, mas o hino é um hino. Graças Dou. Graças Dou. Esse é o que marcou minha vida. E que traz a você lembranças preciosas da sua avó. Lembranças preciosas da minha avó. E que fala ao seu coração. Bom, estivemos aqui a conversar com Joseni Prestes de Oliveira. Joseni deu o seu depoimento, contou da sua história de vida. Eu gostaria muito que você assistisse. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Yes We Can, se inscreva, divulgue, porque nosso propósito é compartilhar tudo aquilo de bom que a gente tem na nossa cidade, no nosso país. Olha, todo final de entrevista, eu costumo presentear os meus convidados com uma caneca. Mas antes de eu presentear a Joseni, eu queria me dirigir a você. Você que you live in another country. Maybe you are there and you are watching this interview right now. If you are there in your country and you are looking for a place with the God's blessings, a nature, come to Apiaí. Come here to meet Joseni. She has a snack bar. In this snack bar, you can eat a tasty pastry. Yeah, where it was made with corn flour. Vou traduzir para quem não fala inglês. Se você está em qualquer lugar do mundo e você não conhece a Apiaí, não conhece a Joseni, vem aqui. Você vai comer um pastel delicioso na lanchonete dela. Esse é o nosso convite para você nessa tarde. E agora, encerrando a nossa entrevista, eu quero oferecer para a Joseni essa caneca. Ela é um oferecimento dos meus queridos da Pretaça. Pretaça é uma loja que temos aqui na nossa cidade. E essa loja ela tem presentes, tudo aquilo que você imaginar, eles estarão lá preparando. Então, é um presente da loja, ela é uma das nossas patrocinadoras. Eu agradeço muito a Denise, que é a preta do Prê, a Thaís, que é a filha, e o Sanderson, por essa visão ampliada do que significa trabalhar em equipe. Tchim-tchim, Joseni? Tchim-tchim. Obrigada, Joseni, por essa entrevista. Obrigada. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou.
pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e afinal ressurreição, pelo amor